Olá, sejam bem-vindos a mais uma aula de História da Filosofia Moderna, da Unifesp, sobre a filosofia de Descartes. Eu vou comentar agora a parte final da segunda meditação. Eu gostaria de relembrar um comentário que eu fiz de passagem sobre o parágrafo 14 e um pouquinho do 15, em que é uma espécie de interlúdio, em que o Descartes faz algumas considerações, em primeiro lugar, sobre a linguagem. Ele aparentemente não dá muita importância sobre a linguagem, como ele diz no começo do parágrafo 15, mas, na verdade, se ele tocou no assunto, é porque alguma importância ele dá, e essa importância é que, como eu comentei, muitos filósofos parecem basear suas análises no uso da linguagem comum, seja explícita, seja implicitamente, né? E isso atrapalha para o Descartes. A filosofia não é uma boa maneira de filosofar, né? Ele acabou de mostrar nos parágrafos 11 a 13, ao dar rédea solta para os sentidos e, sobretudo, para a imaginação, ele procurou mostrar que, no fundo, as nossas percepções sensíveis não são propriamente atos da sensação, né, dos nossos cinco sentidos externos, mas é, sobretudo, um ato do entendimento, né? E, no entanto, quando a gente fala que a gente, para pegar o exemplo dele, né, olhando pela janela, nós vemos um homem, né, um ser humano passar pela rua, né, caminhando. Então parece que a percepção ela vem dos sentidos, né? E, no entanto, diz o Descartes, não é, o que a gente vê propriamente não é um homem, mas a gente vê um chapéu, um sobretudo, e a gente julga ver um homem, né? Então, aqueles que acreditam levam muito a sério a maneira usual de falar, a maneira comum de falar, a maneira pela qual todos nós falamos, e acham que essa maneira de falar expressa exatamente o que se passa na nossa relação cognitiva com o mundo, essas pessoas vão se desencaminhar. A linguagem ela é enganadora, né? Alguma tinta correu sobre esse assunto, porque o exemplo que o Descartes dá parece sugerir que ele está tratando de um problema que ficou famoso como o problema das outras mentes, em que como é que eu vou saber se de fato o que eu tenho diante de mim, quando eu vejo uma pessoa, se de fato há uma pessoa lá ou se há apenas uma espécie de comportamento físico e a gente não sabe se por trás desse comportamento existe uma mente ou o que se passa na mente de uma outra pessoa e tal, né? Eu não vou entrar aqui nesse assunto, porque, de fato, Descartes nunca tratou explicitamente, exceto algumas passagens meio alusivas, que nem essa ou uma outra, para permitir um tratamento realmente extenso, maduro, né, por parte do Descartes, né? Como se ele tivesse longamente tratado essa questão. Parece antes que ele não dava muita importância para essa questão, e que aqui, em particular, essa questão ela é muito mais um exemplo para como lidar com a linguagem comum, não confiar na linguagem comum, confiar na reflexão filosófica que deve estar focada nas ideias e não tanto na linguagem, né? Mas talvez seja interessante notar que, embora o Descartes ele mesmo mal tenha tratado desse problema que nós chamamos de problema das outras mentes, que é o problema de saber o que se passa na mente das outras pessoas e, no final das contas, até se as outras pessoas têm uma mente ou se, no fundo, elas seriam uma espécie de robôs ou de autômatos, né? Assim, uns zumbis, né? Em que a pessoa age no mundo, mas de uma maneira mecânica, né? Sem que tenha uma mente por trás. Esse problema, embora não tenha sido levantado pelo Descartes, a não ser incidentalmente, ele foi muito trabalhado
pelos filósofos cartesianos. Talvez o filósofo que tenha feito ou transformado essa questão numa questão realmente importante foi o Malebranche, né? O Malebranche, no capítulo 7 da parte 3 do seu livro A Busca da Verdade, ele distingue 4 tipos de conhecimento, e ele claramente distingue entre o conhecimento que a mente tem de si mesma e o conhecimento que uma mente pode ter das outras mentes, né? Então, esses são 2 tipos de conhecimentos diferentes. Um terceiro tipo de conhecimento é o conhecimento que a mente pode ter dos corpos, e, finalmente, um quarto tipo de conhecimento é o conhecimento que uma mente pode ter de Deus, né? Então, claramente, o Malebranche estabelece uma distinção entre o conhecimento que a mente tem de si mesma, nós vamos voltar no finalzinho desse, desse, desses parágrafos finais aqui da segunda meditação, porque o Malebranche tem coisas realmente importantes e interessantes a dizer sobre essas questões, né? Mas a primeira é essa, de fato, o Malebranche mostrou que, da maneira dele, que é muito difícil a gente conhecer a mente das outras pessoas, né? E também ele apresenta uma espécie de conhecimento que a mente tem de si mesmo que talvez seja diferente desse apresentado pelo Descartes, né? Eu vou comentar um pouco isso no final. Mas aqui, então, o Malebranche explicitamente levanta como um problema filosófico que a gente possa conhecer a mente das outras pessoas. Como a gente tem conhecer a mente das outras pessoas por meio do corpo, né? E a relação do corpo com a mente é uma sei lá, coisa, digamos assim, obscura, né? Difícil, o Malebranche vai problematizar esse tipo de conhecimento, né? A gente tem um outro tipo de argumento diferente do argumento do Malebranche para problematizar o conhecimento que a gente tem das outras mentes, né? Como a gente só conhece as outras mentes pelo comportamento que as pessoas têm, por exemplo, quando elas estão felizes, elas riem, ou quando elas estão tristes, elas choram, a gente não tem como saber qual é a relação, no caso das outras pessoas, entre o comportamento delas e aquilo que se passa na mente delas, porque não existe telepatia. Essa inferência do comportamento para uma sensação a qual nós não temos acesso direto, né? Sendo essa relação problemática, a gente não pode ter certeza do que se passa na mente das outras pessoas, né? De fato, o Malebranche começa, ele não é o primeiro, mas ele é o primeiro grande a tratar disso, né? Alguns cartesianos menores antes do Malebranche já tinham levantado esse problema na filosofia do Descartes, né? O Arnaud, a quem eu já me referi outras vezes aqui, o Antoine Arnaud, né? Um grande filósofo da época também, ele é crítico do Malebranche, ele vai defender a ideia de que não há muito problema em conhecer a mente das outras pessoas, vai criticar o Malebranche nesse ponto. E essa discussão reaparece, por exemplo, no filósofo irlandês, que eu já comentei justamente nesses parágrafos 14 e 15, sobre essa desconfiança profunda que alguns filósofos têm da linguagem comum, que é o George Berkeley, né? O Berkeley, ele também trata longamente do problema das outras mentes, sobretudo por causa do conhecimento de Deus, né? Porque Deus também é uma mente imaterial, e, de alguma maneira, para o Berkeley, Deus fala para nós e a natureza é uma espécie de linguagem por meio da qual Deus nos orienta, nos dá indicações de como nós devemos viver no mundo, né? O Berkeley é um imaterialista, para ele não existe a matéria, os corpos físicos, eles não são substâncias materiais fora das mentes, eles dependem das mentes para existir, das mentes finitas, no caso das nossas percepções, mas, em última instância, da mente divina, né? Então, ele está muito preocupado com essa ideia de conhecer uma outra mente, porque para ele significa conhecer a mente de Deus, né? Conhecer Deus.
Mas o Descartes, no começo do 15, ele diz assim: um homem que procura elevar seu conhecimento para além do comum deve envergonhar-se de aproveitar ocasiões para duvidar das formas e dos termos do falar do vulgo. Então, aqui que ele parece não dar muita importância para essa questão, né? Eu acho que era uma crítica muito comum dos novos filósofos, dos filósofos que se opunham a um tomismo e um aristotelismo reinantes na época, porque essa associação de uma maneira de filosofar com uma análise da linguagem, ou com a ideia de uma confiança nas nossas maneiras usuais de falar, estava associada a filosofia aristotélica tomista, em que se havia muitas distinções de termos, né? Então, em boa parte, definir termos, distinguir termos era uma parte importante desse tipo de filosofia, e o Descartes está mostrando um certo desprezo por essa maneira de filosofar, e está, de fato, abrindo uma outra maneira de filosofar, em que a filosofia deve analisar ideias. Tá? E ele continua: prefiro passar adiante e considerar se eu concebia com maior evidência e perfeição o que era a cera. Então, está aqui agora o assunto que ele retoma os parágrafos 11 a 13, depois dessa digressão, digamos assim, sobre as nossas maneiras de falar, né? Eu penso que eu vejo um homem, ou eu penso que se trata de um homem, né? Eu vejo um homem passar pela janela, eu julgo que passa um homem pela janela. Ele volta, então, para o assunto dele, e ele vai, então, relembrar, daí até o final, o que ele já vinha dizendo antes, né? Em primeiro lugar, então, ele coloca uma questão, né? A questão é saber se ele concebia com maior evidência e perfeição o que era a cera, quando ele achava que ele conhecia a cera, né? Ou quando ele concebia a cera por meio dos sentidos ou da imaginação, ou se, como ele pensa agora, que ele concebe a cera por meio de um ato do entendimento, uma inspeção do espírito, como ele fala aqui em francês, né? Bom, quando ele fala aqui, eu vou ler para vocês, né? Quando ele fala assim, ele vai considerar se ele concebia com maior evidência e perfeição o que era a cera, quando a percebi inicialmente e acreditei conhecê-la por meio dos sentidos exteriores, ou ao menos por meio do senso comum, como o chamam, isto é, por meio do poder imaginativo do que a concebo pressentemente após haver examinado mais exatamente o que ela é e de que maneira pode ser conhecida, né? Então, nós temos aqui o contraste que a gente já viu, e aparece mais uma vez um linguajar aristotélico, né? A ideia de que o senso comum é a imaginação. Por que é o senso comum? Porque nós temos 5 sentidos. Pela visão eu percebo, por exemplo, a cor; pelo tato eu percebo se uma coisa é áspera ou lisa, se está frio ou se está quente; pela audição o som, não é isso? Pelo paladar o gosto. Então, cada um dos sentidos exteriores nos dá certas ideias dos objetos, mas essas ideias elas estão separadas, né? E, de alguma maneira, quando a gente pensa um objeto, por exemplo, o pedaço de cera, a gente pensa o pedaço de cera como tendo propriedades diferentes, conforme cada um dos sentidos nos apresentam uma propriedade, uma qualidade desse objeto, né? Como é que a gente reúne todas essas percepções que provêm dos diferentes sentidos num único objeto, o pedaço de cera? Bom, isso depende, então, de um trabalho da mente humana em que essas diferentes percepções sensíveis elas são recolhidas e agrupadas, né? E, portanto, é preciso de um poder de unificação dessas diferentes percepções pela mente humana, né? Bom,
E aqui, então, o Descartes está dizendo que esse senso comum é a imaginação pode fazer esse trabalho de unir no mesmo objeto diferentes propriedades, né? No entanto, a identidade da cera, como a gente viu, aquilo que dá unidade, né? As diferentes percepções, as diferentes qualidades que a gente tem, que a gente percebe, né? Pelos sentidos externos, que pertencem ao pedaço de cera, pelo menos é o que a gente supõe, vem, na verdade, para o Descartes, do entendimento, nem dos sentidos externos, nem da imaginação, né? E ele fala que, então, retomando então a questão, ele pergunta, né, qual é o conhecimento mais claro e mais perfeito, ou mais claro e mais distinto. Aqui o linguajar dele varia um pouco, né? E ele diz: seria ridículo colocar isso em dúvida. Então, a solução dele para a questão é muito clara, né? É óbvio que o conhecimento por meio do intelecto, do entendimento, é mais claro e mais distinto do que o conhecimento baseado nas percepções sensíveis ou na imaginação, quando ela agrupa num único objeto as diversas percepções sensíveis que nós temos dos objetos, né? E ele dá um argumento logo no começo. Então vem pois, aqui é um pois explicativo, que havia nessa primeira percepção que fosse distinto e evidente e que não pudesse cair da mesma maneira sob os sentidos do menor dos animais. Então, qual é o argumento do Descartes? Bom, se o conhecimento animal é similar ao conhecimento humano, né? Se no final das contas aquilo que a gente percebe por meio dos sentidos e da imaginação, né? E organizamos como uma ideia complexa de um objeto por meio da imaginação, isso não difere muito do conhecimento que um cachorro pode ter desse objeto, por exemplo, né? Então, nesse sentido, se o conhecimento perceptível ele é similar ao conhecimento animal, a gente não tem uma clareza e uma distinção muito grande, né? Esse argumento depende da ideia de que o conhecimento que um animal tem não é claro e distinto, não é muito claro, não é muito distinto, coisa que eventualmente poderia ser discutida, né? Há longas discussões comparando o conhecimento humano e o conhecimento animal, né? Sobretudo até no nível dos sentidos. A gente sabe que os animais têm sentidos muitas vezes muito mais aguçados do que os nossos, né? O cachorro sente cheiro muito melhor do que a gente, alguns animais enxergam muito melhor do que a gente, e por aí vai, né? Então, há toda uma discussão na literatura filosófica em que se mostra até a superioridade dos animais, né? O Montaigne, Michel de Montaigne, um filósofo cético que o Descartes conhecia muito, usa muito, tem longas passagens nessa direção, né? O Descartes certamente conhecia, mas não compartilhava a opinião do Montaigne, né? Para o Descartes, ao contrário, os animais não têm alma, né? O Descartes, aqui volta um pouco a ideia da força religiosa, né, do pensamento de Descartes, da sinceridade dele. Os animais não têm alma, não têm esse entendimento como nós, seres humanos, temos, e, portanto, há uma inferioridade dos animais. Quer dizer, quando um animal morre, é um corpo que morre e acabou. Não tem alma para sobreviver ou para ser salva, para receber a graça divina. Os seres humanos não, né? Os seres humanos têm alma e, portanto, estão numa situação diferente do animal, essa espiritualidade que o Descartes está recuperando. Mas ele continua, né? Ele faz uma segunda consideração aqui nesse parágrafo 15 e ele diz: mas quando distingo a cera de suas formas exteriores e como se a tivesse despido de suas vestimentas, considero-a inteiramente nua. É certo que, embora se possa ainda encontrar algum erro em meu juízo, não a posso conceber dessa forma sem um espírito humano, né? Então, ele volta a
a dizer que o conhecimento da cera, tal como ela é em si mesma, ou na sua essência, naquilo que lhe é indispensável, né, o processo de separação do, das qualidades inessenciais, né, acidentais de um objeto. Então, pelo entendimento, nós concebemos a essência do que uma coisa é. Então, vocês percebam que até aqui o parágrafo 14 e 15 era uma espécie de digressão em que ele, de um certo sentido, ele retoma o que foi dito no 11 ao 13, mas, de alguma maneira, ele já abre a questão que vai norteá-lo até o final desse parágrafo, que é dessa segunda meditação, que é justamente essa questão do conhecimento claro e distinto que nós temos dos corpos e o conhecimento claro e distinto que nós temos da mente, né? Em primeiro lugar, é claro que o conhecimento que a gente tem dos corpos, por meio dos sentidos, não é muito claro e distinto. Se há um conhecimento mais claro e distinto dos corpos, é porque existe uma mente, um intelecto, né, um entendimento, é uma coisa que pensa, cuja essência é o pensamento, que pode apreender o, o corpo. Então, a gente percebe que o Descartes está voltando progressivamente, né, do, do corpo material para a mente, né, imaterial, e voltando, então, agora a, como ele falou antes, depois de soltar as rédeas, ele vai dominar e conduzir o espírito, né, para voltar a onde ele queria, né? Eu vou pular e ler assim, o parágrafo 18 começa assim: mas, enfim, eis que insensivelmente cheguei aonde queria. Então, a gente vê que esse movimento, né, como eu já tinha sugerido antes, esse movimento que é soltar as rédeas, as nossas inclinações naturais, para depois que o espírito se soltar e até se cansar, né, você possa domá-lo, né, só vai se completar lá no parágrafo 17 e 18. Né? Então, nós estamos agora nesse movimento de retorno ao espírito. Né? Eu acho que eu vou fazer o seguinte para vocês, eu vou interromper aqui a gravação, e em seguida eu vou continuar a análise, apenas por questão para não ficar muito longo para vocês, e eu vou retomar, porque, de fato, os parágrafos 16 e 17 são os dois parágrafos fundamentais, eu acho, aqui nessa segunda parte, né? Assim como tem do 11 ao 13, agora o segundo núcleo das ideias está no 16 e no 17, e eu vou querer gastar um certo tempo, então eu vou interromper aqui, até daqui a pouquinho, né, que no fundo vai ser para vocês aí a próxima aula.